1 Reis, capítulo 19, a partir do 1. A gente vai até o 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias. Já peguei a Bíblia aqui no celular. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali, versículo 9. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, como profeta, para ficar no lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram ao Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, glorificamos ao Senhor pela Tua palavra. Ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, e que nessa hora a nossa mente possa estar aberta, receptível
para que possamos, ó Pai, ser transformados pela Tua palavra, que o nosso coração, nosso espírito seja como terra fértil, para que o Senhor traga o rema sobre cada um de nós. Venha, Senhor, o nosso encontro trazendo essa revelação. Manifeste-te em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Dê um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Ela já passou um momento de emoção, né? Então, dá um sorriso para ela. Dá a paz do Senhor para ela também. Isso. Oh, glória. Sorrisão amarelo de beber café de manhã. É isso aí. Glória a Deus. Irmãos, esse cenário aqui, Elias encontrava-se profundamente depressivo. E engraçado que foi logo após a vitória que ele obteve sobre os profetas de Baal. O desgaste emocional de Elias, ele foi tão forte que ele não conseguiu suportar uma simples ameaça de Jezabel. Jezabel lança ali a ameaça e aquilo ali é o estopim para que Elias se decaísse ali no estado depressivo, né? Outros homens na Bíblia passaram por isso, né? A gente já conhece a história de Jó, Gideão também passou por isso, Jeremias, Jonas, personagens bíblicos que tiveram momentos de humor muito baixo ou estágios de depressão. Bom, depressão é pressão para baixo, e isso normalmente acontece, ou pelo menos o princípio dela, quando a pessoa se sente pressionada pelas angústias da vida. Analisando o texto de Elias, a gente consegue perceber que o fundo do poço da depressão para ele se deu por 4 degraus que ele desceu. O primeiro degrau, ele ouvir o que o mundo diz. Ele ouviu. A segunda foi a dúvida e o medo. Segundo degrau, dúvida e medo. Terceiro degrau foi a fuga e o isolamento. E o quarto degrau foi a desilusão. E aí, várias pessoas que já enfrentaram esse estágio, descem por essa mesma escada. Esses 4 degraus. Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama outro. Então, a partir do momento que eu indico isso por experiência própria, a partir do momento que você passa a ouvir o primeiro degrau, os outros podem sim ser consequências. No estado, na história de Elias, foi um deles. Vamos lá, eu falei para você que o primeiro degrau é ouvir o que o mundo diz. No versículo 2, o que Elias ouviu? Elias ouve no versículo 2 aquilo que as pessoas estão dizendo, entende? E a circunstância que Elias está ouvindo a ameaça de Jezabel. Então ele ouve aquilo que o mundo diz. No versículo 3 vem a dúvida, o medo, fruto da instabilidade que ele se encontra. Elias teme aquelas palavras, ele ouve aquela palavra externa, aquela palavra mundana de alguém de fora, aquilo o atinge, vem o medo e a instabilidade, vem a dúvida. Em seguida, ele sai, ele vai, em versículo 3 ainda, versículo 4, e aí ele se isola, foge dos outros, daqueles locais, daquelas situações em que o cenário lhe incomodava, e o estágio ele foi tão rápido e tão profundo que Elias vai pelo deserto e ele não leva nem o seu discípulo. A gente compartilhou aqui no versículo 4 que ele deixou o seu discípulo e partiu. O 4º degrau é a consequência das outras três. É a total desilusão. Tá certo? Ou o fundo do poço, como algumas pessoas gostam de falar. Ou seja, é onde, teoricamente, não há mais saída. E a pessoa se entrega totalmente ao sofrimento. A gente leu no início da passagem que Elias pede a Deus a sua própria morte.
de tão angustiado que Elias estava. E aí, esse talvez seja o estágio mais complicado de quem enfrenta esse tipo de problema, que é quando a pessoa pensa que não vê mais solução para a sua própria vida e que a morte seria uma delas. Bom, depressão tem cura? A gente vai compartilhar um pouco sobre isso através do processo de Deus na vida de Elias. E como Deus restaura a sua vida, certo? Através desse processo de depressão que ele viveu. E a gente vai compartilhar aqui alguns pontos, tá? Primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você é sobre o descanso, tá? Muita coisa vai conciliar com o que você falou. É com o descanso. No versículo 5 ele diz que dormiu, no versículo 6 ele volta a dormir, tá? Elias, o que acontece ali? Ele encontra um lugar agradável que ele pudesse descansar, tá certo? Foi ali, embaixo do pé de Zimbro. Ele ali parou e dormiu. E é como se Deus preparasse aquele sono para que ele pudesse recuperar as suas energias. Irmãos, durante o sono, o corpo e até mesmo o cérebro recuperam-se, tá certo? E um dos primeiros sintomas das pessoas que entram em depressão é a perda do sono. E aí, para se recuperar, é extremamente importante momentos de descanso, tá certo? Eu lembro que, pessoalmente, quando eu fui ao psiquiatra a primeira vez, tá? Ele passou um remédio para dormir de 2 miligramas. E eu dei o testemunho lá, vou repetir o testemunho aqui, eu dei o testemunho na live. Eu já tomava uma medicação às 8 da noite, que ele já tinha calmante também, que era para controlar a ideação suicida, e depois eu tomava calmante. Eu tinha 2 remédios que eram para, justamente para me fazer dormir. Tá? Um ano depois, eu já estava tomando remédio de 6 miligramas. Tá certo? E um desses motivos foi, eu expliquei na live, foi a relutância em aceitar determinados tipos de tratamento, tá? E é o que eu estou dizendo aqui, se recuperar, descansar é extremamente importante. Uma sociedade, socialmente, irmãos, o descanso está cada vez mais desvalorizado. É só você abrir aí as redes sociais que você vai ver, tá certo? Hoje parece que o ritmo de vida descontrolado parece que é algum tipo de status, onde a pessoa posa de uma pessoa que sei lá, bem-sucedida, ou enfim, como se trabalhar exaustivamente e dormir pouco fosse o grande mérito da humanidade. E aí, isso colabora e muito para o aumento de pessoas depressivas. A palavra de Deus, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. O descanso é importante. A gente, de fato, tem que pedir a Deus, tá certo? Que nos conceda esta restauração. O descanso, sim. O descanso, sim. Tem muita gente, né, principalmente os antigos, os crentes mais antigos, não sei se ainda fazem, né, até hoje, mas tinham muita aquela oração do Salmo 4:8, né? Em paz eu me deito, logo pego no sono, porque o Senhor, tu me fazes repousar seguro. Não é verdade? E aí, a pergunta que eu te faço para a meditação, independente como você chegou aqui, você tem cuidado para tirar o sono necessário? É extremamente importante, irmãos. Descanse, renove suas forças. Uma boa noite de sono é extremamente importante para que o seu próximo dia seja um dia diferente, quando de repente você não passar por um dia bom. O segundo aspecto, irmãos, é a alimentação. A Bíblia diz que o Senhor dá a Elias um pão cozido sobre brasa, versículo 6, e uma botija de água. O versículo 7 diz que ele se levanta
come e bebe. Quando Elias vai para o descanso, quando ele acorda, tem um pão quentinho, irmão, água fresca, e ele precisava se alimentar para poder recuperar suas forças físicas. Deus prepara aquele alimento para fortalecer Elias, e a alimentação ela precisa ser bem cuidada para que a pessoa não fique deprimida. Gente que sofre, por exemplo, de anemia, falta de proteína, isso de fato já tira o humor, desmotiva a pessoa, tá certo? E é extremamente comum um bom número de pessoas que vivem nesse estágio de ansiedade descontarem na alimentação a sua própria ansiedade, entende? E aí com isso se tornam obesas, enfim, esquecendo até do sabor que há na boa nutrição. Irmãos, sem contar que as pessoas não têm mais tempo para comer, né? Tem gente que come em pé, tem gente que come quando dá. Irmãos, é extremamente importante que a gente mantenha assim uma boa alimentação, tá? Pergunta que eu lhe faço: você tem cuidado da sua alimentação para ter uma vida saudável? Alimente-se bem. Alimentando-se bem, a sua disposição ela melhora. Terceiro aspecto, exercícios. Versículo 8 diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Elias descansa, Elias se alimenta. Chegou a hora de Elias fazer o quê? Exercício. Caminhada de 40 dias. E aí o que Elias faz aqui? O que Deus faz aqui? Deus prepara para que Elias pudesse continuar a sua caminhada de vida. É como a gente já compartilhou aqui, irmãos. Caminhar, passear, se divertir são atividades físicas que areiam a mente. Eu até compartilhei com ela que eu passava boa parte do meu dia durante o meu processo. Eu deitava no sofá, virava a cabeça para o lado do encosto, do lado das costas, e às vezes eu passava o dia inteiro aí. O dia inteiro deitado ali. De novo isso aqui já. Ligou de novo. E às vezes eu passava o dia todo ali, deitado. Entende? E aí, irmãos, o que acontece? Uma pessoa trancada dentro de casa, ela não sente motivação alguma para que ela possa melhorar de vida ou continuar a vida. Uma simples caminhada que seja em volta do quarteirão da tua rua, a sua mente é arejada, o seu corpo vai se fortalecer, exercícios físicos vão liberar aí, tirar a adrenalina, disposição, vai ajudar na sua própria alimentação, vai ajudar no seu sono, tá certo? E aí, suprir necessidades físicas é um bom sinal para poder sair da depressão. Um bom sinal, um bom início, tá certo? Até porque exercício físico melhora a autoestima da pessoa, enfim, e aí ela se sente capaz de sair e caminhar. E a falta de ânimo, irmão, ela pode ser uma característica depressiva, tá? Até a questão do sedentarismo, a pessoa não se cuida, né? Enfim, acaba com a autoestima, baixa o humor, enfim, uma sequência, tá certo? Uma sequência. E aí, sem contar que somos seres sociáveis, o ser humano não foi criado para ficar trancado dentro de casa, certo? O ser humano não foi criado para ficar dentro de casa, em prédio, balcão, enfim, a gente precisa interagir com o mundo, principalmente com a natureza, e aí, não é à toa que Jesus mandou sair e olhar os campos. Olha os campos, né? No Roleiro, João 4,35 está escrito isso lá. Manda observar os lírios do campo, manda observar os pássaros. Irmãos, a pergunta que fica: você dá pelo menos uma voltinha no quarteirão?
Você tem que se exercitar, tem que cuidar do seu corpo, faça uma caminhada ou faça um lazer, como o Wander compartilhou aqui no vídeo, tá certo? Porque isso vai te fazer muito bem. Quarta característica, desabafar. Irmãos, Deus deu uma oportunidade para que Elias pudesse se abrir e desabafar. Elias fala para o Senhor 2 vezes, repetiu 2 vezes o seu problema. E aí, é claro que não podia ser diferente. Deus demonstra interesse por aquela dificuldade e pacientemente ouve o lamento de Elias. Como não havia ninguém para conversar, Deus foi o terapeuta de Elias ali. Foi o seu amigo, foi o seu conselheiro, como a Luísa, né? Foi da Tati, na história que ela compartilhou. E quem está enfrentando isso precisa de alguém que possa se abrir, que possa conversar, porque quando uma pessoa fala, é por isso que a célula é feita para que as pessoas falem. Você ouve aqui e fala na célula, porque quando você fala, você coloca para fora. E no caso de alguém que sofre com depressão, o sofrimento ele de uma certa forma amenizado, entende? E uma das melhores formas de você ajudar alguém que enfrenta isso não é falar nem palavras de consolo, é simplesmente ouvi-los. Parar, emprestar o ouvido e ouvir, tá certo? Uma pessoa depressiva, ela, às vezes, só precisa de um ombro para poder chorar e alguém que ouça a sua situação. Eu sei que às vezes a gente sente a necessidade de confortar as pessoas, mas às vezes você só precisa emprestar o seu ouvido, entende? É como uma panela de pressão, e isso eu ouvi do psiquiatra que cuidou de mim na época. Se não tira a tampa, ela explode. Então, desabafar é aliviar a tensão, é de uma certa forma fazer com que a pessoa se sinta um pouco mais tranquilo. É claro que o ouvinte, ele precisa ser empático, não precisa concordar com tudo que ele está ouvindo, mas ele precisa demonstrar simpatia e não necessariamente fazer como os amigos de Jó, né, que é confrontá-lo, né? Jó foi confrontado ali, e aí nesse confronto, nesse momento, para uma pessoa que está passando por depressão, é mostrar antipatia, tá certo? Esse não é o nosso papel. Ser paciente, ser empático nesse momento é extremamente importante, extremamente importante, tá? O mais importante nesse aspecto, ouvir a pessoa, tá? Não é nem em si a questão daquilo que a pessoa conta, tá? Mas os seus sentimentos em relação a eles, entende? É aquilo que a pessoa está sentindo, porque para você que ouve, de repente não é nada demais, mas para a pessoa que está contando aquilo ali, pode ser um abismo muito grande, pode ser uma ferida muito grande, e a gente precisa ter, de fato, essa sensibilidade. Quando um local, é só você pensar o seguinte: se você tem um machucado no corpo, uma ferida aberta, uma pena que você encosta no machucado dói, entende? E para quem tem demanda emocional é mais ou menos a mesma coisa. Se encostar na dor, ainda que com as melhores intenções, vai provocar mais dor ainda, tá certo? E aí é o que eu disse, às vezes o problema para quem está ouvindo não é nem tão grave assim, mas para a pessoa que está passando, tá? É insuportável às vezes. Insuportável às vezes. E aí, se você enfrenta isso, né, você tem que procurar desabafar com alguém. Se você não enfrenta, conhece alguém que enfrenta, você tem condição, né? Você tem que dar ouvidos a ela. E aí, ainda, fora todas essas questões, tá? Eu ainda te digo algo extremamente importante. Nós temos um amigo, nós temos um consolador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, com certeza, se você desabafar com ele, vai ser igual com Elias, debaixo do pé de cima. O quinto aspecto, irmãos, é o consolo. Elias dormiu e ele sente que alguém lhe toca, mas não é um toque qualquer, porque ali ele sente
Enquanto Elias achou que estava sozinho, naquele exato momento, o Senhor envia um anjo para lhe fazer companhia. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente se sente sozinho, precisando de alguém que nos toque? Às vezes é um abraço, um aperto de mão, uma manifestação de apoio. Irmão, faça isso. Mostre amor. Mostre um ombro para poder chorar. Uma pessoa que luta, né, com a depressão, ela precisa ter a convicção de que ela não está sozinha. Por isso que o abraço é importante. Por isso que o aperto de mão também é extremamente importante. Olho no olho. Enfim. Procure sempre o consolo. A Bíblia diz que nós temos um consolador. Ele habita em você. E aí, tanto essa ajuda eterna, que é o Espírito Santo, quanto alguém, uma pessoa de carne, procure sempre os dois caminhos. Sempre os dois caminhos. Na verdade, a gente, até mesmo, abre um parênteses aqui, né? Até mesmo dentro da nossa trajetória ministerial, eu lembro, não foi um quadro depressivo, mas foi um quadro de baixo humor, né? Em que eu não lembro exatamente o motivo pelo qual o pastor Jared veio me trazer uma demanda. Ele estava chateado com algumas coisas. E aí eu falei para ele o seguinte: falei, varão, exercício ministerial é solidão. E aí, na verdade, ainda que em muitos aspectos essa frase seja uma constatação, tá certo? A gente pode fazer diferente. E digo isso para você por alguém que está passando por uma demanda de depressão. Por quê? Porque às vezes, irmão, você pode estar ali de corpo presente, você pode estar no meio de um monte de gente, você pode estar sentindo sozinho. Por isso que o toque é importante. Você pode estar no meio de uma multidão, simplesmente parecer estar sozinho. Sexto aspecto, são 7. Motivação. Você vai ver no versículo 5 e no versículo 7, Deus falando para Elias assim: ó, levante. No versículo 11, você vai ver Deus falando para ele assim: vai, ou sai. E no versículo 15, você vai ver Deus falando para ele assim: vai. As palavras de Deus para Elias, naquele momento, foram para motivar a sua vida e continuar a caminhada. Deus mostrou para Elias que ainda tinha muito a realizar através da sua vida, que ele precisava se levantar e seguir para aquilo que Deus havia chamado ele. Deus fala diretamente com Elias. A voz de Deus o motivou a continuar. E Deus ainda fala para Elias o seguinte: olha, você achou que estava sozinho, você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas ainda, 7.000 joelhos que não se dobraram. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E aí, o que faz? Manda ele, ó, vai e unge reis, unge profeta. Elias agora tinha um objetivo, entende? Elias agora sabia que, além de não estar só, deveria conduzir reis e profetas, tá certo? Falta de motivação, ela é uma característica de depressão. Todos nós somos movidos por desafios, entende? É por isso que a gente sempre tem que ter a sensibilidade, tá? De ajudar uma outra pessoa a sonhar, a construir o objetivo de uma vida futura, a conseguir viver melhor, entende? Para alguém que está nesse processo, que vive esse processo, é extremamente importante. Faça na força da raiva, mas faça, tá? Planejar o seu dia,
planejar a sua semana, planejar os seus meses, entende? E se você convive com uma pessoa que passa por isso, convide ela para um passeio, para uma festa, ou sei lá, alguma coisa diferente, que ela consiga almejar para alguns dias seguintes, ou alguns momentos seguintes, um objetivo à frente, entende? Porque a expectativa positiva de futuro faz a pessoa sonhar e realizar, enfim, tá certo? Deus tem grandes sonhos para nós. E se para alguma pessoa isso não está sendo, saber o conceito não está sendo suficiente, abrace ela e diga isso a ela. Diga isso a ela. Tá certo? E por último, o sobrenatural. Irmãos, Elias teve muitas experiências maravilhosas onde ele presenciou de fato o poder de Deus. Só que aonde a gente leu aqui, Elias viu trovões, viu fogo, viu tempestades, mas nesses aspectos ele não sente a presença de Deus em nenhum deles. Mas quando vem a brisa suave, ele ouve a voz de Deus falando de forma mansa no seu coração. E, irmãos, Deus move céus e terra para mostrar seu poder a Elias, tá certo? Mas quando foi tratar diretamente com ele, ele tratou de forma suave, mostrando o que? O seu amor e o seu cuidado com ele. Ou seja, o que Deus quis fazer? Deus quis mostrar a Elias que ele tinha o poder para mudar tudo ao seu redor, mas que antes de tudo isso, Deus estava mudando o interior de Elias. O poder de Deus, sobrenatural de Deus acontece quando os recursos naturais não são mais capazes de solucionar os nossos problemas. Isso é vida espiritual. Entende? A depressão, ela não pode ser tratada somente como espiritual, mas também não pode ser tratada somente como um problema emocional ou físico. Sim, falta de hormônio, energia, enfim, acalmar pessoas com remédios é extremamente necessário. Eu falei sobre isso na live. Eu resisti, nós que somos o povo de Deus, a gente resiste a isso na maioria das vezes. Eu resisti ao remédio, depois eu resisti ao tratamento psicológico. Entende? Mas tratar só o espiritual e não tratar o psicológico é incompleto, como tratar só o psicológico e não tratar o espiritual é incompleto também. Eu não quero dizer que depressão é algo espiritual. A espiritualidade ajuda com os nossos problemas emocionais, mas isso não isenta o tratamento psicológico. Vida de oração, ouvir a palavra de Deus são de grande apoio para quem passa por esse processo, para quem quer vencer esse processo da depressão, tá certo? A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Sim, Deus pode curar a depressão? Pode. E quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, a sua vida é transformada. A alegria espiritual é maior do que qualquer outra adrenalina que possa fazer sentido. Entende? Só que existem casos e casos, irmão. Tem casos que Deus vai tratar pela medicina humana. E está tudo bem. Eu tenho certeza que sendo curada de forma espiritual, ou sendo curada de forma na medicina natural, o Senhor sempre dá consolo. O sobrenatural sempre acontece. Deus pode curar todas as coisas. Deus pode curar também, porque depressão tem cura. Tudo tem cura. E para a gente poder fechar, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: Deus, Ele deu um tratamento completo para a depressão de gente. Ele cuidou de tudo integralmente. Ele cuida do seu corpo, Ele cuidou do corpo de Elias, Ele deu descanso, Ele deu alimentação, os exercícios. Deus cuida da alma de Elias com o desabafo, com o consolo, entende? Com a motivação. E Deus cuida do espírito com o sobrenatural de Deus, entende? A cura da depressão
depressão ela deve contemplar essa integralidade do ser humano, corpo, alma e espírito. Entende? Um tratamento que trabalhe somente mentes e emoções, sem cuidar do corpo, por exemplo, e sem cuidar do espírito, é inútil. Em contrapartida, cuidar apenas do corpo, tá certo? Pode trazer uma dependência eterna de remédios. Já somente o tratamento espiritual pode tornar a pessoa uma pessoa fanática. Jesus fala na sua palavra sobre ansiedade, sobre estar cansado, sobre estar sobrecarregado. Irmãos, o ser humano não foi feito para viver constantemente sob pressão. As pressões da vida vêm, beleza, mas nenhum ser humano foi criado para viver constantemente sobre isso. A gente precisa ter tempo para contemplar as belezas ao nosso redor, como o próprio Senhor falou, para contemplar flores e pássaros, enfim, Mateus 14. E aí, irmãos, se você passa por isso, enfrenta isso, o pessoal que está assistindo, enfrenta isso, a pergunta que eu faço para fechar é: você tem procurado cura para isso? Porque nós podemos sim procurar uma cura completa. Deus trataria isso de forma completa, que a gente não anule uma coisa em detrimento da outra. Cuide do corpo, cuide da alma, cuide do espírito. Tá certo? E eu fecho aqui com você, com aquilo que eu compartilhei na live, foi o que de fato mudou para mim. Quando eu realmente, emocionalmente decidi que eu não podia mais viver daquele jeito. E foi a frase que eu ouvi que dizia o seguinte: o que você não pode fazer por você, faça por você. Se você enfrenta a depressão e luta constantemente com essa questão do suicídio, enfim, e você não tem forças por si só para conseguir lutar, faça por quem você ama. E com certeza você vai conseguir. Faça por quem você ama. E a gente teve 2 testemunhos aqui de provas vivas. A maioria de vocês acompanhou o meu processo também, a maioria aqui antigo. E eu também sou uma prova viva. E de fato, irmãos, a gente sabe que os dias são maus, a humanidade caminha para a volta de Cristo. A gente sabe que não vai mudar o mundo. Mas uma coisa a gente sabe: a gente cai atirando. E quanto mais pessoas a gente puder alcançar, ajudar, ser um ombro amigo, causar uma transformação de vida, que a gente seja esse instrumento de Deus. Seja esse instrumento de Deus, que a gente possa ser não somente aquele que luta contra a depressão e possa vencê-la, tá certo? Como talvez a gente seja a Luísa, a pessoa que vai estar ali do lado, que não vai falar nada, que não sabe nem por que está ali, mas sabe que Deus te colocou ali para ser o conforto para a vida de alguém. Amém? Eu quero pedir você que fique de pé comigo nesse momento.